E é isso que nós vamos falar hoje aqui. Parte do que nós oramos aqui nessa manhã agora é o que nós vamos falar. O tema é retorno à essência. Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel 2, de 12 a 17. 1 Samuel 2, de 12 a 17. Próximo de 1 Reis, ali naquela região ali. 1 Samuel 2, 12 a 17. Amém? Misericórdia? Vamos lá. Os filhos de Eli eram homens maus, que não amavam o Senhor. E estavam acostumados a mandar o empregado ficar ali por perto. E quando alguém oferecia um sacrifício, o empregado vinha com um garfo grande de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, colocava o garfo na panela ou na travessa, e os sacerdotes ficavam com tudo que vinha no garfo. Era assim que eles tratavam todos os israelitas que vinham a Siló. Às vezes o empregado vinha antes mesmo de queimarem a gordura sobre o altar e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, ele a quer crua. Se o homem que oferecia o sacrifício respondesse: leve o quanto quiser, mas primeiro é preciso queimar a gordura, conforme a lei manda. Então o empregado respondia: não, ou você me entrega a carne agora, ou eu mesmo tomo a força. Assim, aos olhos do Senhor, o pecado desses jovens era muito grande, pois tratavam com desprezo as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Nessa época de 1 Samuel, para que as pessoas tivessem direito ao perdão dos pecados, eles precisavam sacrificar animais e derramar o sangue do animal para que Deus pudesse perdoar. Na verdade, Deus estipulou essa lei como uma ilustração do que aconteceria com Jesus lá na frente, porque Ele fez esse sacrifício. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então era necessário derramar aquele sangue daqueles animais para que a conexão com Deus fosse refeita. Então Deus, quando Ele pensou em algo com energia e poder suficiente para ligar a humanidade inteira com Ele de uma vez só tinha um que podia fazer isso. Era Jesus. E Ele veio, fez o único e último sacrifício necessário, e nós podemos ter esse direito a ter comunhão com Ele. Só que nessa época Jesus ainda não tinha vindo. E eles precisavam fazer isso. Esses 2 jovens que roubavam a oferta praticamente, que eles faziam tudo errado, eram filhos do sacerdote da época. E na verdade eles deviam ser exemplos, e na verdade eles estavam fazendo tudo errado. Eles fugiram do propósito pelo qual Deus tinha chamado eles e convocado eles. E assim como esses 2 jovens se desvirtuaram, nós podemos perceber hoje que a Igreja de Cristo no Brasil, não posso dizer no mundo porque eu não conheço a igreja nos outros países, mas no Brasil, a igreja de maneira geral está se desviando do foco. Você percebe pela forma de alguns pastores de liderarem as igrejas, na forma de celebrarem as celebrações, na forma de introduzirem elementos no culto que não tem na Bíblia, e está colocando coisas, simbolismos e rituais e tanta coisa que não está lá, complicando o que é simples. O que simplesmente seria um simples relacionamento de amizade com Deus está virando uma coisa muito complicada. Muitos pastores estão se deixando levar pela ganância e se envolvendo com o dinheiro dos dízimos, pegando dinheiro, roubando dinheiro de Deus, não é nem da igreja. Então a gente repara que muitas igrejas, se a gente fosse dizer assim, a Igreja de Cristo do Brasil hoje, a noiva está doente. Concordam ou discordam? Se olhar por esse panorama. Hein? Sim. Está doente. Assim como esses 2 jovens estavam. Roubando e deturpando e fugindo do propósito. Fugindo do chamado que Deus deu. E na verdade, o foco central e principal de toda a mensagem de Deus, de toda a mensagem de Cristo,
sempre foi uma palavra: o amor. A essência da mensagem de Cristo sempre foi o amor. Se você parar para ler a história inteira, era amor. Ele veio por causa do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor está impregnado em tudo, e o amor faz parte do caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, esse tem que ser, para que a gente possa permanecer como uma igreja saudável, como uma noiva saudável de Cristo, nós temos que resgatar essa essência, o amor. Porque isso que é primordial, isso que é o essencial, é isso que faz a diferença. E a igreja de Cristo hoje está perdendo o amor. Se a gente for reparar lá, a gente vai agora se basear numa passagem. Podem ir abrindo já em Atos 2, 44 a 47. Atos 2, 44 a 47. Nessa passagem fala da igreja primitiva, a primeira igreja que foi formada depois que Jesus subiu aos céus, depois que ele ressuscitou. E você pode reparar, a gente vai ler aqui nesse versículo, vocês reparem o amor impregnado nesses versículos. Imaginem essa igreja como era e vocês vão ver o amor impregnado nela. Atos 2, 44 a 47. Todos os que criam estavam unidos. Fala para o seu irmão que está do lado. Unidos. E tinham tudo em comum. Diga, tudo em comum. Tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Vamos tomar como base essa igreja, a igreja primitiva, esses versículos que nós lemos. A gente repara o seguinte, eu aprendi isso lá no congresso, lá no Flow, o pastor Mitch Alves pregou isso e eu não esqueci nunca mais. A sociedade brasileira, ela não está perseguindo a igreja, ela está odiando a igreja. Por quê? Porque a gente prega o amor, mas não vive. A gente prega uma coisa, não vive aquilo e ainda se acha melhor que os outros. Por isso que eles nos odeiam. E na verdade a gente tem que reverter isso. Como? Resgatando a essência, resgatando o amor, olhando para essa igreja primitiva e ver como é que eles faziam, o que tinha de diferente. Nós vamos olhar aqui agora. Primeiro passo, nós repetimos, eles estavam unidos. Então o primeiro passo para a gente ser relevante nessa sociedade, voltar a resgatar essa essência, é voltar a se unir. A gente vê muitos casos de cristãos atacando outros cristãos, principalmente nas redes sociais. Se você olha, um cantor postou uma coisa que você não concordou, os crentes são os primeiros a jogarem pedras. Em vez de alguém de repente aconselhar, olha, não foi muito legal aquilo, a pessoa não quer nem saber por que postou aquilo, já sai jogando pedra e detonando e compartilhando, que absurdo. Eu não tenho tido muita paciência desse tipo de coisa no Facebook hoje em dia, porque às vezes eu olho, eu já cheguei a ver uma imagem assim, tipo, polêmica, e a pessoa colocou, julguem. A Bíblia diz para não julgar. O que está acontecendo? Está tudo errado. E a gente tem que voltar a se unir, porque a gente prega o amor, mas as pessoas das redes sociais do mundo inteiro estão vendo aquilo. Estão vendo que não tem amor. A gente fala uma coisa que não vive, por isso que não está surtindo efeito. Uma coisa muito importante é que o soldado na guerra, o soldado que tem honra de verdade, ele, quando vê um outro soldado ferido, ele vai lá, ele volta, pega, ajuda ele, põe ele no ombro e leva para um lugar seguro para cuidar. E nós temos visto no exército de Cristo hoje soldados que ao mínimo sinal de doença, enfermidade espiritual, já dão um tiro para matar. Morre de uma vez. Em vez de tentar curar, em vez de tentar resolver. Quer ver um exemplo? O Thales, o exemplo agora atual, Thales Roberto. Ele
demonstrou sintomas de uma enfermidade espiritual, querendo largar tudo, querendo cantar para o mundo, querendo... E o que os crentes fizeram? Atiraram para matar. Você não quer? Então morre. E começaram a detonar. Em vez de alguém tentar descobrir a raiz do problema, por que você está agindo desse jeito, Thales? Peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar. Vamos entender o que está acontecendo contigo. Você decepcionou com o quê? E tentar curar, não. Os crentes, em vez de se uniram para atacar. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de conduta. A gente às vezes, posta às vezes alguma coisa em nível, geralmente nível político costuma dar muita discussão no Facebook. E a gente às vezes posta algo de política e o nosso irmão às vezes não concorda muito com aquilo. E a gente detona o irmão. Em vez de tentar conversar no amor, tentar se respeitar um pouco mais, são tipos de condutas simples que pra gente pode parecer normal. Não é, mas pode parecer normal. Mas lá pro mundo que está olhando a nossa atitude, que a gente prega o amor e está vendo aquilo lá, não é nada de normal. Repara só, procura na internet esses vídeos mais polêmicos e olha os comentários. Quem que está detonando são os crentes. Então é algo que a gente tem que parar e refletir. E é isso que eu quero gerar em vocês hoje. Como diz pastor Marlon, uma santa indignação. Porque da santa indignação se torna uma atitude para reverter. E é isso que é necessário. Que a gente consiga reverter esse tipo de coisa. Quer ver outro exemplo simples? Pastor Lucinho Barreto postou uma foto há um tempo atrás cheirando a Bíblia. Vocês lembram disso? Na internet? As pessoas não quiseram nem saber o porquê que ele postou aquilo, qual era a mensagem que ele queria passar. Eu creio que a mensagem que ele queria passar era: temos que ser viciados na palavra. Eu acredito que tenha sido isso. Mas as pessoas não quiseram entender e nem tentar entender. Detonaram ele, herege, não sei o quê. E até hoje essa foto circula no Facebook. Há um tempo atrás apareceu de novo, detonando o Lucinho com a foto dele cheirando a Bíblia. E as pessoas não param para reparar qual era o motivo, qual era a razão, qual era a mensagem que ele queria transmitir naquilo ali. Então gere em você hoje essa santa indignação quando você vê esse tipo de coisa, para que você seja a mudança. Toda grande caminhada começa com um pequeno passo. Primeiro passo sempre começa uma caminhada. Talvez esse primeiro passo vamos ser nós. Ah, mas é uma igreja do Brasil inteiro? Alguém tem que começar. Alguém tem que dar o primeiro passo. E as pessoas ao redor vão se contagiando. Daqui a pouco a igreja inteira está contagiada e mudou de postura. Daqui a pouco as igrejas próximas estão vendo que alguma coisa diferente está acontecendo e começam a se espelhar. E daqui a pouco a cidade inteira, daqui a pouco o estado inteiro. Não é impossível. O amor é contagiante. Ele é contagiante. E a unidade, ela tem, está falando de se unir. A unidade, ela tem um poder muito grande no mundo espiritual. A unidade, ela tem um efeito, eu não sei explicar direito o que é, mas ela causa um efeito no mundo espiritual diferente. Ela atrai a glória de Deus. Não é à toa que a Bíblia fala, quando tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Deus já disse isso ali nesse versículo. E a gente vê o poder dessa unidade em 2 Crônicas 5, 13 e 14. Fala assim: quando os trombeteiros e os cantores estavam acordes em fazerem-se ouvir uma só voz, diga, uma só voz. Quando eles se uniram em uma só voz, louvando ao Senhor e dando-lhe graças, e quando levantavam a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de música, e louvavam ao Senhor dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então se encheu de uma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ficar em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Eles se uniram para adorar e a glória de Deus encheu a casa. Agora você imagina o que vai acontecer no Brasil quando a igreja se unir. Eles estavam num templo, se uniram e a glória desceu. Imagina a igreja inteira do Brasil unida numa só voz. O que pode acontecer? Acho que a América Latina sofre um colapso espiritual, porque o Brasil toma conta da América Latina quase toda.
Então há um poder muito grande nas nossas mãos, na mão da igreja. Eu estava na conferência Inspire lá em São José dos Campos e um dos pastores falou isso, que existem muitas armas de destruição em massa, mas o amor é a maior arma de construção em massa que existe. Você pode mudar uma vida do pó para tornar um príncipe, só com amor. Basta amar aquela pessoa. Amar aqueles que não são facilmente amáveis, amar as pessoas complicadas, amar as pessoas difíceis. Isso faz toda a diferença. O segundo ponto é abrir mão do meu para se tornar nosso. O que eles faziam lá na igreja primitiva? Eles repartiam o que eles tinham com os outros. E o que eu quero dizer com isso? Não é você vender tudo que você tem e sair distribuindo, não. É algo mais prático para os nossos dias de hoje. É a gente abrir mão de coisas simples. Às vezes a gente está de carro, está chovendo, e o nosso irmão está ali, indo para o mesmo lugar que você vai. Não custa dar uma paradinha, oferecer uma carona. Às vezes não é nem para o mesmo lugar que você vai. Aí o sacrifício é um pouco maior, porque você vai desviar a sua rota, mas por que não? Ele está na chuva. Então pequenas atitudes de abrir mão, já é abrir mão do meu para se tornar nosso. O carro é meu, mas agora vai se tornar nosso, vou te levar. Então pequenas atitudes já podem fazer diferença. Às vezes você se juntar, fazer uma vaquinha para pagar uma dívida de alguém. Alguém que está precisando pagar uma conta que vai vencer, muito importante, vão hipotecar a casa da pessoa. Se une, paga, vai fazer. Para a gente pode não fazer tanta diferença, foi um pouquinho que juntou com os outros, mas para quem recebeu, tem efeitos gigantes. Às vezes pequenas sementes que a gente lança têm efeitos gigantes em quem recebe, porque a gente não tem noção do efeito que causa. Às vezes hospedar alguém em dificuldades por um tempo. Temos o Ramsey ali, veio de Gana, não tinha onde ficar, junto com o Roxon. E a tia Ruth abriu a casa dela para hospedar os dois, sem conhecê-los. O que é isso? Amor. E eu creio que fez toda a diferença na vida dele. Toda a diferença. Eles chegaram num país desconhecido, não sabiam falar português. E um casal que nunca viu eles na vida abriu as portas da casa para eles morarem lá por um tempo. Isso faz diferença. Isso, se tornar algo comum na sociedade, na Igreja de Cristo do Brasil, isso vai chamar a atenção da sociedade. Peraí, o que é isso? Porque lá também no Flow foi falado isso. O amor está em extinção no mundo. Um pequeno ato de amor que você faz na rua, já os holofotes, vira para você. Porque não é comum de ver. Você abaixar e dar uma comida para um mendigo que está ali na rua, não é comum. As pessoas passam direto. E o amor vai chamar a atenção. O amor vai mudar a visão da sociedade para a Igreja de Cristo. A gente não tem que ganhar no grito. A gente não tem que ganhar nos argumentos. A gente tem que ganhar no amor. Porque a chave está aí. Deus já deu a senha para mudar. E a gente só não está usando porque não quer. E a gente tem que se alertar para esse tipo de coisa. Se Deus abriu mão do próprio Filho por nós, por que a gente não pode abrir mão de algumas coisas para abençoar o próximo? Ele abriu mão do Filho. Não tinha mais ninguém que pudesse vir para ter esse poder de salvar a humanidade. E ele abriu mão. E às vezes a gente se nega a dar uma carona. E a gente precisa refletir esse tipo de coisa. Gerar esse amor dentro de nós. Penúltimo ponto. Entoar louvores a Deus. Ali diz que eles louvavam juntos. E a gente vê hoje, nesta Igreja de Cristo doente, músicas que são tudo menos louvores. Se você olhar a letra, não são louvores. O que é louvor? É uma letra, uma melodia que exalta os atributos de Deus, que engrandece o nome dele. E a gente vê muito mais músicas horizontais do que músicas verticais. Repara? Música pro irmão, música falando para as pessoas, você vai vencer, você vai ter vitória, você vai... E cadê a adoração? Tu és grande, tu és tremendo, tu és poderoso, eu te adoro, eu te exalto no meio da dificuldade, mesmo que eu não tenha, eu te adoro. Cadê? Cadê essas músicas? Temos que resgatar isso. Refinar o nosso gosto pessoal, porque muitas das vezes a gente prefere as músicas horizontais, porque massageia a gente, massageia o nosso ego, faz bem. Mas Deus está esperando a dele. Cadê? Cadê a vertical? Vocês só estão fazendo para vocês. Cadê a minha? Cadê a minha? Uma coisa que eu acho muito interessante nas letras do Hillsong.
que o Hillsong, se você for ver as traduções, são todas verticais. Todas de adoração, todas de exaltação. E está fazendo falta isso. Entoar louvores de verdade para Deus. E passe as canções que você costuma ouvir por esse filtro. Ela é horizontal demais. Às vezes é uma horizontal pregando, tudo bem. Mas tem muitas horizontais aí que não tem nada a ver. Músicas de vingança, músicas de egoísmo, que não tem nada de amor ao próximo. A essência, cadê? O amor, onde está na letra? Não tem. Passa pelo filtro para ver se é válido dar ibope para esse tipo de coisa. Porque se existe, é porque tem quem compre. Se existe, é porque tem quem dê ibope. Então que a gente possa ser os primeiros a boicotar esse tipo de louvor doente que está circulando no nosso país. Outro ponto: transbordar amor na sociedade que não conhece Jesus. Ali diz, na história da igreja primitiva, que a sociedade amava aquelas pessoas. Não eram da igreja, mas eles adoravam estar perto deles. Eles admiravam, porque eles se amavam. Eles gostavam de ver o amor deles ali. Caramba, eles são muito legais. Eles comem na casa do outro, eles dividem o que eles têm. Muito legal. E as pessoas, isso gerava simpatia das pessoas. Porque eles pregavam amor e viviam o amor, como tinha que ser vivido mesmo. Então, como eu falei, se os atos de amor estão em extinção hoje no mundo, imagina se isso começar a se tornar constante. Atos de amor aqui, atos de amor ali, daqui a pouco a igreja inteira está fazendo atos de amor, daqui a pouco a sociedade começa a ver, as igrejas próximas começam a ver e querem começar a fazer também. Isso vai contagiar. Como eu falei, o amor é contagiante. Começa a propagar essa bomba de construção em massa. Isso pode restaurar uma nação. Isso pode restaurar uma sociedade. Com uma simples palavra de 4 letras. Amor. Só isso. Para a gente concluir. O amor, ela é a essência do Evangelho. Ela é a essência do caráter de Deus. E não só por ser uma prioridade para Deus. Que sempre foi desde o início, continua sendo. Não vai deixar de ser até a volta de Cristo. O amor sempre vai ser o centro do foco de todo o ministério que o Senhor gerar. Se o Senhor gerar um ministério na sua vida, vai ser para abençoar a vida do próximo, vai ser para agradecer o nome dele, vai ser para propagar o reino, mas o amor está ali dentro. Está dentro também. E esse amor, ele vai abrir as portas dessa aceitação da sociedade para o reino de Deus. Ele vai reverter esse ódio que a sociedade está tendo de nós. Eu quero te convidar nessa hora, se você sente que precisa ser gerado mais amor dentro de você, pelo próximo, pelas pessoas de maneira geral, que você venha aqui à frente. A gente vai estar orando para que o Senhor possa restaurar o nosso amor, restaurar nosso amor pelo próximo. Eu sou o primeiro que estou aqui já me candidatando para isso, porque eu reconheço que preciso amar mais o próximo. Se você quer receber essa oração, vem aqui na frente, nós vamos orar por restauração da essência, restauração do foco, do ministério, que eu e você possamos começar a enxergar os outros como Deus enxerga, olhar com a misericórdia que Deus olha. A gente erra o tempo inteiro, a gente peca o tempo inteiro, e o Senhor continua olhando com misericórdia. Ele não muda, Ele não nos odeia, Ele olha com compaixão. E é esse olhar que a gente vai pedir a Deus por Ele gerar em nós. Para o nosso irmão, hoje encerrar com essa canção, que tem tudo a ver com o que nós cantamos, nós falamos aqui hoje, porque somos imperfeitos. E o Senhor, mesmo sendo imperfeitos, o Senhor nos ajuda a melhorar. Amém? De achar que sou perfeito, vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra
mas com o coração tão cheio de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito. Fica aqui dentro de mim, vai nunca mais sair. Meu Pai, tenho muito que mudar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, tenho muito que mudar. Meu Pai, me ajude a melhorar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Pode se sentar. Nós vamos estar encerrando agora. Nós temos... Que horas são agora?